Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim o texto sagrado: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e todas as linhagens da terra prantearão sobre ele. Sim, para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amigos, é um prazer mais uma vez poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Sou o pastor Oséias e estamos aqui tratando da nossa série de Apocalipse. Estamos vendo capítulo por capítulo e vamos nos esforçar para poder de cada capítulo extrair os melhores, não os melhores, mas os mais específicos versículos e trazer a você um comentar um pouco, interpretar a ideia do texto para que você compreenda um pouco sobre a escatologia. Antes de nós entrarmos no assunto em questão, quero lembrar você, se você está aqui e não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva e ao se inscrever, acione o sininho para sempre que nós postarmos novos conteúdos, você ser de imediato notificado e poder nos acompanhar. Se você gostar do nosso conteúdo, também deixe o seu joinha. Se não gostar, também deixe também o seu joinha. Também compartilhe com mais pessoas que você acredita que precisa ver e entender um pouco mais sobre esse assunto. E comenta, deixa aí o seu recado, deixa aí a sua mensagem sobre esse assunto. Amém? Então vamos lá. Nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 7, falando sobre a segunda vinda do Senhor. Nós temos alguns aspectos importantes sobre esse grande dia, a parousia. Mas antes que aconteça a segunda vinda, vai ter um processo de acontecimentos, ok? E não podemos negar esses acontecimentos, que é importantíssimo conseguirmos estabelecer um entendimento claro sobre isso. Por exemplo, antes da segunda vinda já terá acontecido o arrebatamento. Antes do arrebatamento já terá passado a igreja pelo princípio das dores. E nós vivemos hoje esse momento, esse período de princípio das dores. E eu tenho aqui um gráfico para você poder entender melhor sobre isso. É um gráfico simples, ok? Mas acredito que vai te ajudar um pouco sobre isso. Então nós temos aqui, observe, primeiro período aqui é o princípio das dores. Esse aqui é o nosso tempo hoje, é o que estamos enfrentando agora, o princípio das dores. Nós estamos enfrentando o princípio das dores, ok? Aonde está escrito lá no capítulo 24 de Mateus, como será esse princípio das dores. Então, é muito importante você ir lá nesse texto e você poder lê-lo, meditar um pouco sobre ele, para você ter ciência daquilo que está acontecendo, que vai acontecer ainda pela frente, porque é um tempo que Deus está preparando, despertando a igreja e também a humanidade para o arrebatamento, mas principalmente para a grande tribulação e, enfim, o propósito real, entendermos sobre a sua segunda vinda. Então, veja bem, aqui é o princípio das dores, é o nosso momento, é o nosso tempo. Ainda não estamos no miolo do princípio das dores, ainda vamos entrar no miolo, no centro mesmo. Vamos ainda conhecer a estrutura central do princípio das dores. Estamos nos aproximando desse momento real. Então, o que está acontecendo hoje, ainda verão coisas mais pesadas, mais intensas sobre a humanidade. E isso é para poder despertar a humanidade para que ela desperte no meio dos seus pecados e corra para Jesus. Entenda que só Ele é o Senhor, ok? Então vamos lá. Após o princípio das dores, no finalzinho do princípio das dores, haverá o que nós chamamos de arrebatamento. É o rapto da igreja. A igreja será arrebatada, ok? Arrebatada. Nós vamos fazer um vídeo explicando como será o arrebatamento. Tudo que você já ouviu sobre arrebatamento ainda não foi esclarecido de forma bíblica. Acredite, nós temos uma noção de arrebatamento que não condiz com as sagradas escrituras.
A dificuldade das pessoas lerem com atenção o texto, eu digo às pessoas que pregam sobre isso, falam sobre isso ou falaram sobre isso. O que acontece hoje é uma repetição de uma fala que já vem sendo pregada há muitos anos na igreja. Então, a falta de atenção ao texto em questão, que fala do arrebatamento, ainda mais, ou principalmente, 1 Coríntios capítulo 15, levou algumas pessoas a interpretar de maneira equivocada esse texto. Então, o arrebatamento não é como muitos dizem que é, ok? Nós vamos gravar um vídeo falando sobre isso. Portanto, vamos lá. Após o arrebatamento, inicia-se o período da grande tribulação. A grande tribulação de 7 anos, dividida ao meio por 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio, nós temos aqui o primeiro selo sendo aberto, aonde um cavalo branco com seu cavaleiro sai sobre a terra. É uma referência ao anticristo, que trará uma falsa paz, que trará um falso governo, que é um poderoso líder religioso e também político, que vai encantar as nações e vai trazer uma paz temporária de 3 anos e meio sobre a terra. É o falso Cristo. Quando fechar esse período de 3 anos e meio, no segundo céu acontece uma batalha. Essa batalha é uma batalha regida pelo arcanjo Miguel, onde ele virá com os seus anjos dentro da Nova Jerusalém. A igreja no arrebatamento ela é colocada dentro da Nova Jerusalém, que vem em direção à terra. Quando ela estiver próxima da terra, a 3 anos e meio da terra, o arcanjo Miguel ele sai da Nova Jerusalém com seus anjos e trava uma batalha bem na metade dos 7 anos da grande tribulação. Nessa batalha, o segundo céu é limpo. Todos os principados e potestades, dominadores e hortes são tirados dali e colocados e expulsos e caem sobre a terra, literalmente na terra. O diabo nunca foi lançado na terra ainda, mas no capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos que essa profecia vai se cumprir, ela vai tornar-se real, aonde Satanás e todos os anjos que lhe seguiram na sua rebelião serão lançados literalmente na terra. E então começam os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Aqui sim será uma grande tribulação, ok? Uma grande tribulação. Nós vamos no decorrer do nosso estudo aqui de Apocalipse tratar desse assunto também lá na frente, ok? Então, ao findar a grande tribulação, ao fechar os 7 anos e meio, virá Jesus. É aqui o versículo 7 que nós acabamos de ler, do capítulo 1 de Apocalipse, que diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e todas as linhagens da terra prantearão sobre ele. Sim, para todo sempre. Amém. Então, essa segunda vinda, que não é o arrebatamento, é o que acontece no final da grande tribulação. E então se instala a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, aonde Jesus vai pegar o anticristo, o falso profeta, e colocá-los vivos no lago de fogo. Eles vão inaugurar o inferno, o lago de fogo. Vão inaugurar literalmente o lago de fogo, ok? Então, e o diabo será preso em cadeia no abismo, lá no Hades. O Hades ele tem 3 partes. O Hades tem 3 partes, que é um local onde ficava o seio de Abraão, o abismo e o lugar de tormentos. Nesse abismo que ficava entre o lugar de tormentos e o seio de Abraão, que não é mais ali, foi tirado para isso dali, foi tirado dali o seio de Abraão. Então, o que separava, o que impedia o acesso de quem estava no seio de Abraão com aqueles que estavam no lugar de tormentos, era esse abismo. E nesse abismo, onde estão presos espíritos malignos em cadeias, os mesmos demônios que foram os primeiros a possuir pessoas lá no tempo de Noé, lá no período do dilúvio, antes do dilúvio,
Eles começaram a possuir pessoas, a entrar no corpo de pessoas, de uma geração que não tinha cobertura e nem proteção. Porque a geração dos filhos de Adão, né, que eram chamados de o filho dos homens, era uma forma de pejorativa ou uma forma de zombar dos filhos de Adão. Eram os filhos da semelhança de Adão, os filhos de Sete. Tinha uma cobertura, porque eles tinham uma aliança com Deus, ok? Eles tinham comunhão com Deus por meio do culto. E as gerações de Caim, os filhos de Caim, que eram chamados ali de filho de Deus, que era como eles se intitulavam, por causa da marca que Caim carregou e não podia ser tocado por ninguém. Não quer dizer que Caim nunca morreu, Caim morreu, mas ele não poderia ser assassinado por ninguém, até expor, até das suas entranhas saírem as 4 vocações da humanidade. Depois veremos um pouco sobre isso. E esses filhos de Caim não poderiam nem ser tocados por homens para serem mortos, também não poderiam ser possuídos por demônios. Mas quando eles contraem matrimônio, quando os filhos de Caim, que é chamado de filho de Deus, porque era assim que eles se identificavam, e os filhos dos homens, que era a forma como os filhos de Caim tratavam os filhos de Sete, os filhos de Adão, a semelhança de Adão, quando eles começaram a ter matrimônio com as filhas de Sete, as filhas dos homens, ali nasceu uma geração que veio do jugo desigual, que não tinha cobertura. Se não tinha cobertura nem proteção, esses espíritos em cadeias no abismo hoje, lá atrás, possuíram essas gerações, entraram nessas pessoas e começaram a endemoniá-las, ok? Então, ele vai ser colocado nesse abismo aqui na Guerra do Armagedon. E então se instala o milênio, governo de 1000 anos, aonde a igreja vencedora vai governar com Cristo sobre a terra por 1000 anos, ok? Por 1000 anos. No final dos 1000 anos, o diabo é solto da cadeia que ele foi preso aqui, ele é solto e vem para a terra novamente e seduz as nações e ajunta a si como a areia da praia. E ali acontece a guerra de Gog e Magog, aonde de fato, de vez, o diabo é preso no inferno, lago de fogo, e nunca mais sairá de lá. Depois disso vai ter o juízo final, que é o trono branco, e então se instala o que nós podemos chamar de governo eterno. Amém? Bom, isso é o básico do que nós podemos entender acerca dessa cronologia escatológica. Guarde no seu coração: princípio das dores, arrebatamento, grande tribulação em 2 partes. Primeira parte, um falso Cristo, uma falsa paz. Depois, o diabo é lançado na terra e então começa a verdadeira grande tribulação. Ao final de 7 anos, vem Cristo com a igreja, a segunda vinda de Jesus, e ele não vem nas nuvens, ele vem com as nuvens. E essas nuvens não são as nuvens que nós conhecemos no nosso mundo físico. Essas nuvens são as nuvens do Monte Sião. Monte Sion ou Sião, o monte de Deus. Então, Jesus virá de dentro da Nova Jerusalém, do terceiro céu, e se apresentará publicamente. O primeiro acontecimento, que é o arrebatamento, ele é secreto. Ele tem um período. Após a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão. As pessoas confundem muito essa questão da última trombeta e ligam essa última trombeta à 7ª trombeta, que é a tocada no Apocalipse, mas não é essa trombeta, ok? Nós temos 2 trombetas proféticas e escatológicas, e elas são tipificadas ou representadas e mostradas lá no capítulo 10 de Números, de Bamidbar. Está lá o texto falando sobre as 2 trombetas de prata, que tem uma ligação ao tempo escatológico, ok? Se você não consegue ligar os eventos judaicos, as festas judaicas com arrebatamento, você não conseguirá entender isso. Há uma grande e forte ligação das festas judaicas com o processo de salvação, redenção, arrebatamento, milênio, ok? Por exemplo, o jubileu representa o milênio. Então, existe uma ligação muito forte. Deus profetizou por meio das festas o que aconteceria
com todo o seu projeto, todo o seu processo de salvação da humanidade, libertação das pessoas, e isso inclui o arrebatamento. E essas trombetas lá de números, elas estão ligadas literalmente com o arrebatamento, porque haveremos ainda dois arrebatamentos. Haverá dois arrebatamentos: o arrebatamento da igreja e um arrebatamento que acontecerá no período da grande tribulação. Ok? Então, são as duas trombetas. Nós temos que entender bem sobre isso. E essa é a cronologia. Depois do arrebatamento, grande tribulação, depois Armagedon, o diabo é preso, depois é solto, com 1000 anos de governo após Cristo governar com a igreja, ele é solto, aí é travada a guerra de Gog e Magog, e o diabo por fim é preso para sempre na eternidade no lago de fogo. E depois vem um tribunal, o juízo final, que é o grande trono branco, e aí se instala o governo eterno. Deus te abençoe, foi um prazer compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, que você possa crescer e avançar no reino de Deus. É um prazer poder te servir. Que a tua família tenha paz, proteção, saúde, graça e prosperidade, no nome de Jesus. Amém.